como sempre, gravando essa aula, tá? Hoje a gente vai dar continuidade ao tema trabalhado. No caso, na aula passada, a gente trabalhou em cima de tecido de preenchimento. Hoje a gente vai ver tecido de sustentação. Deixa eu só procurar aqui. Admitir todos. Essa aula ela vai ser bem rápida, porque a gente não vai entrar muito no assunto de tecido de sustentação, que ele é bem simples de entender ele, tá? E o tempo restante da aula a gente vai estar fazendo uma atividade da apostila mesmo. Então, até agora a gente já viu o tecido permanente, né? Que são aqueles tecidos e estruturas que vão permanecer na planta no decorrer da sua vida. Vou aceitar também. Agora você entrega lá. Eu também, nossa. Bom, então a gente já viu, né, as estruturas que vão ficar na planta e também o tecido preenchimento que a gente viu na aula anterior, tá? Estudamos essa estrutura e também vimos essa funcionalidade, vimos a diversidade que tem em uma planta, né, com relação a essas estruturas de preenchimento, que vai preencher o interior da planta. E hoje a gente vai estar trabalhando em cima de tecido de sustentação. Bom, então antes de começar essa aula, eu peço que bloqueiem o microfone, tá? Para não atrapalhar aqui com ruídos, caso você for fazer alguma outra coisa e não atrapalhar a aula. Bom, então tecido de sustentação é basicamente o cerne da planta, né? Aquela parte principal que ajuda a fornecer sustentação, tanto no crescimento primário, que a gente vai ter células que têm uma parede celular fina, né? Não tá uma parede celular espessa, tá? E tecidos de sustentação a gente encontra também na fase secundária da planta, que no caso seria tecidos com bastante lignina e celulose ali, que evita com que essas células se diferenciem de demais células, cumprindo apenas aquele papel, tá? Que no caso será de sustentação da planta. Então a gente já viu os tecidos que serão de preenchimento, não vou estar falando deles nessa aula, porque a gente já viu eles, tá? E a gente vai entrar apenas dentro do tecido de sustentação dessa planta. Bom, o primeiro tecido que eu vou estar falando vai ser o tecido do colênquima, que no caso seria essa estrutura aqui, tá? Eu trouxe uma pequena micrografia desse tecido para a gente ver como as células ali justapostas, tá? Deixa eu só fazer uma verificação aqui. Vou colocar esse aluno aqui no mudo para a gente dar continuidade. Então, o primeiro tecido que a gente vai estar vendo vai ser o colênquima. O colênquima ele é um tecido cujas células vão ficar vivas no decorrer da vida dessa planta, tá? São tecidos vivos que ajudam na sustentação, porém são tecidos que não fazem troca gasosa, porque eles são tecidos que têm bastante lignina e uma parede celular secundária expressa, né, que tem
um tamanho maior. Então, a gente lembra que as células primárias, elas tinham uma parede celular basicamente pequena e fina, né? De forma que ela conseguia fazer o processo de alteração de estruturas, onde ela conseguiria se diferenciar em diferentes outros tipos de células. Então, isso é tecido meristemático, que a gente viu lá, que é o tecido de crescimento primário, né? Então, o colênquima ele já é um tecido secundário, onde a parede celular dele é bastante expressa, porque ele vai fazer justamente isso que a gente está falando, que é sustentar as estruturas, tá? Então, ele vai ser tecido vivo, né? Vai permanecer vivo no decorrer da vida dessa planta, porém, ele tem bastante lignina e também pode estar associado a algumas outras estruturas, como cloroplastos. A gente falou na aula passada o que é um cloroplasto, que no caso seria uma estrutura que a gente pode ter como reserva, né? Então, essa estrutura ela pode estar com pigmentação ou sem pigmentação, dependendo da parte da planta que ela vai estar, e ali ela conseguir fazer a reserva de algumas componentes, tá? Bom, então, geralmente essas células vão conter um determinado espaçamento entre si, mesmo ela tendo a parte de lignificação, que seria a expressão de lignina na parede celular, né? A gente tem um espaçamento entre essas células, que no caso seria as células do colênquima, tá? Bom, onde que a gente pode vamos aceitar o aluno. Ok, onde que a gente pode encontrar, né, essas estruturas? Geralmente a gente acha ela como ela é uma estrutura de sustentação. Sustentação não é apenas no caule, tá? Então, quando a gente fala de sustentação, a gente está falando do total da planta, né? A gente pode encontrar ela desde a parte da raiz até mesmo desde a parte da raiz, caule, até na região apical, que seria na região foliar da planta, tá? Então, basicamente, a gente vai encontrar essa estrutura, né, que é o colênquima, em toda a planta para fazer esse tipo de sustentação, seja sustentação foliar, que seria lá junto com os feixes vasculares, né, que seria o transporte, que a gente vai estar falando hoje também, e assim também a sustentação de estruturas na folha. Deixa eu passar aqui próximo. A próxima tipo de célula que a gente vai estar trabalhando, que também ajuda nessa sustentação, será o esclerênquima. O esclerênquima ele é totalmente diferente do colênquima, tá? Pelo seguinte fato, no colênquima a gente vai ter células que são vivas, né, e permanecem vivas até o final da vida dessa planta, porém ela atua diretamente na sustentação das estruturas dessa planta, e o esclerênquima ele vai diferenciar pelo seguinte fato, que no crescimento primário eles são células vivas, tá? E no crescimento secundário ela perde a funcionalidade e vai ser composto totalmente por células sem função, sabe? Sem funcionalidade. Aí, a doutora intérprete sumiu daqui, cadê ela? Ah, tá, apareceu aqui. Então, como eu estava falando, o esclerênquima ele vai ser composto no crescimento secundário totalmente de células mortas, que vai ter essa diferenciação entre colênquima e esclerênquima. Porém, a função dos dois, tá, dessas duas estruturas, vai ser basicamente a sustentação da planta, tanto no crescimento primário quanto no crescimento secundário, tá? Como eu falei, no colênquima e no esclerênquima, as duas serão lignificadas, né? Essa lignificação seria por um composto, tá? Que a gente denomina de lignina. A lignina ela está associada à celulose e diversas outras glicoproteínas que ajudam nesse processo de enrijecimento
da bicamada lipídica ali, tá? E também do crescimento da parede celular. Então, a lignina, ela vai fornecer, né, essas... Nossa, fugiu da minha mente aqui a palavra. Essa rigidez, tá? Vai fornecer essa rigidez e assim fazendo com que essa célula em crescimento secundário consiga suportar e também fazer a sustentação de diversas outras estruturas, tá? Então, por elas ser células mortas, não significa que ela não vai estar úmida, tá? Ela não vai estar seca lá dentro. Por ela estar associada a diversos outros feixes vasculares, né, igual o tecido de condução, vai ter condução de água subindo, sais minerais e diversas outras estruturas, né, que sobe e desce dessa planta, essas células elas vão aparentar que estão vivas ali, tá? Quando a gente vê o seu corte transversal ali de qualquer planta, a gente vê que elas têm assim uma aparente presença de compostos ali, só que ela não tem função, né? Ela não cumpre aquela função porque ela não tem núcleo, então é por isso que elas são células mortas, tá? E essas células basicamente são compostas por dois tipos de células. No caso, eu vou ter células de esclerênquima fibroso, que pode ser composto por fibras, tá? E no caso, eu vou ter células de esclerênquima que a gente vai denominar de esclereídes. Basicamente, essa é a composição do esclerênquima no crescimento secundário da planta. Bom, a gente vai estar falando um pouco também com relação a tecido de condução. Aí, quando eu falo de tecido de condução, é basicamente aquilo que a gente já viu, né, que é xilema e floema. Porém, o tecido de condução, como a gente viu em contexto evolutivo, ele teve uma especiação com relação aos processos que aconteceu devido a determinado tempo, né, e estruturas que vão aparecendo. Nas angiospermas, que é o último grupo, né, que a gente denomina como grupo mais que tem mais evolução, né, que foi mais evoluído no contexto evolutivo, a gente tem um tecido de condução já formado com células totalmente especializadas para fazer esse tipo de transporte, né? Porém, quando a gente estava lá falando de briófitas, né, que são células avasculares, a gente tinha a presença de célula que supria essa necessidade daquela planta, né? E depois lá em pteridófitas, a gente viu também que começa a aparecer ali o início de vascularização dessas plantas, tá? Então, basicamente, a condução na planta, esses tecidos de condução vai fazer praticamente o papel de vasos, né, que vão levar nutrientes na planta toda, desde a raiz até a região apical, que no caso seria, né, de baixo para cima, e também dos produtos da fotossíntese, que será realizado em cima, né, que será realizado na região onde tem mais cloroplasto, e no caso vai ser levado para baixo depois esse produto da fotossíntese para todas as outras estruturas, suprindo assim a necessidade da planta, tá? Então, basicamente, o tecido de condução ele vai fazer o transporte de água e de nutrientes para essa planta, né? Então, vai fazer com que essa água e nutriente suba, né? Até a região apical, onde ali vai acontecer produtos bioquímicos, que no caso seria a fotossíntese, será utilizada ali na fotossíntese, e depois esse produto, né, que a gente vai denominar de seiva elaborada, que já é uma seiva trabalhada quimicamente, ela vai ser levada, conduzida até as outras partes de tecido, tá? Então, nessa imagem a gente tem aqui um corte transversal, onde a gente vê o caule, né, dessa planta, e na região do cerne, né, na região central, a gente vê os tecidos que vão formar vasos de condução, tanto o xilema quanto o floema, tá? Bom, então a gente pode considerar as plantas como sendo vasculares ou traqueófitas, tá? A traqueófita seria aquelas plantas que têm traqueídes
que são células que ajudam na condução, tá? Então, as pteridófitas, elas vão ter traqueídeos que vão ajudar nessa condução célula a célula ali, formando um vaso primordial, porém primitivo, tá? E depois, na gimnosperma e angiosperma, a gente tem um aparecimento de vascularização verdadeiro, que aí já seria o aparecimento de tecido de condução, tá? Bom, a gente pode diferenciar com relação a esse tecido de condução entre monocotiledônia e eudicotiledônia, né? A gente falou monocotiledônia e eudicotiledônia quando falamos de angiosperma. A gente falou que elas podem ser classificadas ali de dois tipos, né? De acordo com a quantidade de cotilédon. Então, conforme essa estrutura, né? A monocotiledônia ela vai ter somente um cotilédon, então geralmente são plantas herbáceas ali, não tem um crescimento muito grande, não entra em crescimento secundário, poucas espécies vão entrar em crescimento secundário, tá? Então por isso não tem necessidade de um feixe bem elaborado, tá? Porém, a forma que o feixe vascular vai ficar nessa planta vai ser basicamente distribuído, né, por toda essa região cauliar. Se a gente fizer um corte transversal nessa planta aqui, né, que no caso é um capim, a gente vai ver a distribuição dela dessa forma na microscopia óptica, tá? Então, os feixes a gente vai ter essa derivação, onde a parte azul vai ser o floema e a parte rosa vai ser o xilema, tá? No caso, né, eu digo cotiledônio, dois cotilédonos, a gente vai ter uma região espessa, né, desse vaso, também da mesma forma, tá? A gente vai ter sempre o floema, mas na região da lateral, e o xilema sempre vai ficar na região central, fazendo assim a condução da água, tá? No caso da seiva bruta ali. Então, com relação, a gente vê uma diferenciação muito grande, né, com relação ao crescimento primário e crescimento secundário. Quando a planta ela vai ter o crescimento primário, ela não tem uma necessidade tão grande, né, de fazer essa condução tão perfeita. Por quê? Porque as células ali não são lignificadas, né, não atrapalha na passagem de água. Então, qualquer célula ali, ela consegue reter um pouco de água e assim passar para frente, tá? Porém, no crescimento secundário, como eu tenho o tecido de sustentação, que vai ter as células com lignina, né, e celulose, e uma camada celular bastante rígida e grossa, né, ela vai atrapalhar fazer essa condução. Então, eu vou ter uma especiação maior nesse vaso de condução dessa planta para suprir a necessidade, tanto no crescimento primário, né, que a gente vê uma planta jovem aqui, quanto no crescimento secundário dessa planta, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Ou tá conseguindo entender com relação a esse tipo de célula e especiação do tecido? Tô conseguindo entender, pessoal. Ok, mais Eu alguém? também. Então, vou dar continuidade, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode estar liberando o microfone ou simplesmente enviando lá no chat, tá? Que aí Tá aparece. bom. Ok. Então, a gente vai estar falando um pouco, né, sobre o floema. A gente falou que o tecido vascular ele vai ser composto tanto pelo xilema, né, quanto pelo floema. Então, a gente vai estar falando primeiramente do floema, que vai ser células especializadas pela condução, né? Ela vai ser basicamente, depois eu vou ter que minimizar essa janela um pouco, tá, Leila? Só que aí, antes de eu minimizar, eu aviso para você. No caso, o floema ele vai ser células que vão ajudar com relação ao transporte de seiva elaborada, que a gente falou que tem o xilema, né, que vai fazer o transporte da seiva bruta ali, que no caso seria águas e sais minerais, e vamos ter o transporte de seiva bruta ou seiva elaborada, tá? Que no caso seria aquele material, aquele composto que foi trabalhado pela planta.
Então, geralmente, o floema ele vai ser denominado ou floema, ou senão vocês podem achar na literatura também a denominação de Liber, que seria o mesmo nome, tá? Somente um oposto, um sinônimo, tá? Perdão. Seria apenas um sinônimo de floema, tá? Então, se vocês achar Liber na literatura, vai ser somente um sinônimo de floema, tá? As pessoas gostam um pouco de complicar dentro da biologia, né? Coloca vários nomes em uma mesma estrutura. Quer dizer, pode confundir o aluno, porém, estou passando para vocês isso e vocês provavelmente, caso caia no Enem, algo similar a isso, vocês consigam diferenciar, tá? Bom, como eu falei, o floema ele vai ser composto por células vivas, geralmente células bastante alongadas, tá? Que formam uma espécie de canal, onde vai estar passando toda essa seiva que foi elaborada ali pelo produto da fotossíntese. E geralmente essa célula ela não vai ter ali uma função, né, celular. Então, ela vai funcionar apenas como um canal que vai ser passado toda a seiva elaborada ali do produto da fotossíntese. Porém, essa célula não vai ter núcleo ali para fazer todo aquele procedimento, né, de síntese proteica ou até mesmo divisão celular. Então, a partir do momento que tem o aparecimento das células vivas do floema, essas células elas não vão ter uma diferenciação, tá? Deixa eu botar certinho aqui, elas não vão ter uma diferenciação com relação à célula, né? Ela não vai fazer divisão, tal. E no caso, elas vão ter ali apenas a função de fazer a condução, tá? Então, a condução de seiva elaborada ocorre da folha, geralmente de cima para baixo, da folha até as outras regiões da planta. Ela utiliza ali, para fazer esse processo, né, de seiva elaborada, alguns componentes que é essencial para a vida dessa planta, tá? Então, no caso, o xilema, ele vai fazer a condução de uma seiva bruta, que vai ter compostos ali como aminoácido, que está liberado no solo, né, vitaminas e outros reguladores de crescimento, que também é liberado pela próprio organismo da planta, tá? Então, todos esses componentes são essenciais na hora de fazer, né, os processos de fotossíntese e, assim, a liberação de seiva elaborada, tá? Eu vou estar chegando um pouquinho para o lado aqui. Conseguem ver a imagem agora? Sim. Ok. Então, basicamente, o que vai acontecer no floema vai ser isso, tá? A gente vai ter no xilema a passagem de água subindo pelos vasos, né, do xilema da planta até chegar na região das folhas. A região das folhas a gente já falou, quando a gente falou de tecido de revestimento, que lá é cheio de cloroplastos, né? Os cloroplastos ajudam a fazer o processo de fotossíntese, que no caso seria a respiração da planta, né, e liberação de oxigênio, de gás carbônico. E ali, o resultante desse processo de fotossíntese seria a elaboração de uma seiva que seria conduzido para toda a planta, fazendo assim com que ela consiga fazer a manutenção de vida, né? No caso, conseguir fazer todos os processos, seja crescimento primário, secundário, e também renovar algumas estruturas celulares, tá? Então, vai ser basicamente isso que está acontecendo aqui, né? Cadê a setinha? Setinha some. Aí vai ser basicamente isso que vai estar acontecendo aqui, tá? Então, a parte rosa vai ser o gradiente de concentração que vai estar o floema, tá? Então, esse gradiente, em vez de subir, ele vai descer e ele pode subir para as estruturas mais apicais, né? Lembrando que essas outras folhas aqui também fazem o mesmo processo, né? Não vai ocorrer em apenas uma estrutura dessa planta. E no caso, o xilema, ele só faz um caminho, né? Que no caso seria o caminho de subir.
Vou chegar novamente a janelinha aqui para o canto, para a gente dar continuidade no próximo slide, tá? Então, o próximo slide que a gente vai estar trabalhando, ele é basicamente o xilema. O xilema, ele vai ser a parte lenhosa dessa planta, tá? A gente pode chamar ele de xilema ou de lenhoso, que seria o cerne, né? Aquela região central da planta, onde tem ali os vasos condutores de água. Então, no caso, o xilema ele já é bem simples de entender, tá? Ele é bem mais simples do que o floema. O floema envolve muito processo bioquímico ali naquela planta, tá? Então, com isso, o xilema ele tem apenas um gradiente, que no caso seria subir essa estrutura, né? Que no caso seria a água e alguns componentes orgânicos, tá? E inorgânicos também. Uma diferença que eu esqueci de falar para vocês, que também ajuda na diferenciação do que é xilema e do que é floema, o floema ele vai fazer a condução de compostos orgânicos, tá? E no caso, o xilema será de compostos minerais inorgânicos, que no caso é água e sais minerais que estão ali distribuídos no solo. Bom, geralmente, como o xilema, células que vão fazer condução, elas também não vão ser células que têm núcleo, tá? Ou uma funcionalidade celular, como divisão celular, entre outros, tá? Ela vai ser células que vão ter parede celular reforçada, vão ser reforçadas com lignina, que no caso a lignina a gente já falou, que é um composto, né, que vai estar ajudando ali entrelaçado juntamente com a celulose no crescimento secundário. Então ela ajuda a fornecer uma rigidez à parede celular vegetal. E a gente vai ter também essas células do xilema como sendo células mortas. Por que que elas vão ser células mortas, tá? Essas células não vão ter uma funcionalidade porque a função dela praticamente vai ser função de água, né? Então, se eu colocar uma planta dentro da água por muito tempo, se essa planta não for adaptada com aquele ambiente aquático, né? Ela vai perder a funcionalidade total da planta, ou seja, a planta ela vai ter morte por excesso de água, porque ali todas as estruturas secundárias vão estar capturando água, né? No caso, células de revestimento, células de sustentação, todas as estruturas podem comportar água ali e assim fazer perder a funcionalidade, tá? Então, por isso, basicamente, que essas células, eu vou chegar agora essa janelinha para o lado. Então, por isso que as células basicamente vão ser compostas por células mortas, tá? Então, o processo, né, que acontece porque muita gente imagina, né, como que ocorre a passagem de água de baixo para cima, né? Porque é uma coisa um pouco improvável, porque a gente tem na física algo que a gente chama de gravidade. Como que a gente consegue levar a água de baixo para cima sem ter uma bomba, né, fazendo uma pressão embaixo e assim levando essa água para cima, né? Então, a gente tem um processo que a gente denomina de coesão. No caso, a gente vai ter primeiro a absorção, que vai acontecer. Essa absorção, ela ocorre devido à diferenciação de gradiente, tá? Então, geralmente, a região mais concentrada ficará dentro da planta, dentro dessa raiz aqui, e por osmose, essa água ela vai entrar dentro dessa raiz, tá? Então, a partir do momento que eu tenho mais concentrado aqui, a água tende a ir do lugar menos concentrado para o mais concentrado. A partir que chega aqui, ela começa a passar pelos tecidos de revestimento, deixa eu só minimizar aqui, pelos tecidos de revestimento, e assim ela começa a subir pela diferença ou pela coesão e adesão das células, e assim ela faz esse
sentido subindo, tá? Então, as células do xilema vai ser basicamente dessa forma, tendo uma pequena passagem e um canal aqui que impede que a água volte, né? Assim que ela começa a subir, ela impede que essa água volte. Então, a gente vai ter diversas hipóteses dentro desse processo, tá? Então, a mais dita como sendo a correta seria esse que eu acabei de falar para vocês, que é a passagem pela quantidade de gradiente de concentração, e assim ela sobe pelas células conforme vai enchendo, né, a região dos vasos aqui, e assim vai chegando à região apical, para que ali ocorra a elaboração da seiva bruta em seiva elaborada através do produto da fotossíntese nos cloroplastos ali, tá? E depois ocorre a passagem do floema para as outras estruturas dessa planta. Bom, agora eu posso chegar a janelinha aqui para o canto. Bom, o xilema ele é composto basicamente por fibras de esclerênquima, tá? E também por células parenquimáticas especializadas. E a gente sabe atualmente que essas células são responsáveis pelo produto de transporte, né, dessa planta, e é essencial para a vida dessa planta devido a um experimento que a gente denomina de anel de Malpighi, tá? Esse experimento foi muito falado e ajudou a gente a entender um pouco com relação ao entendimento do xilema e do floema, tá? Então, o floema, ele, como a gente viu, ele fica mais na região lateral, né? E o floema, ele, como são produtos elaborados da fotossíntese, é muito importante que esse produto chegue em toda a planta para que faça assim a manutenção celular e também que essa planta consiga sobreviver. O anel de Malpighi, esse experimento foi basicamente pegar uma árvore adulta em crescimento secundário, tira um anel de revestimento dessa planta, e no caso, quando a gente tira esse anel, a gente está fazendo o quê? A gente está mantendo o xilema intacto e depois o floema a gente faz a remoção. Quando feito isso, os pesquisadores eles verificaram que a planta, depois que teve essa remoção, né, dessas células que a gente denomina hoje de floema, ela entra, né, em um processo de morte, ela começa a secar, porque ela não tem a condutividade, né? Então, não adianta eu ter apenas o xilema funcionando nessa planta, eu vou ter que ter também o floema ali expresso para que tenha todo o processo de condução, porque a região da raiz não faz fotossíntese, né? Não adianta que aqui embaixo aqui eu tenho floema ainda, né? Nessa região externa, região mais de revestimento. Porém, aqui eu não consigo fazer produto de fotossíntese, então a região de cima, como não vai receber, né, esse processo, vai começar a entrar em morte essa planta, tá? Então, é basicamente isso, esse conhecimento que a gente tem atualmente com relação a tecido de condução. E agora a gente vai entrar na nossa atividade, que é basicamente a atividade da apostila. Não tem a necessidade de fazer a cópia se você tiver a apostila. Somente se você tiver o acesso a ela virtual, eu peço que você faça no caderno, tá? E se fizer no caderno, tem que ter todas essas informações: o nome completo da instituição, local onde foi feito, no caso seria Goiânia, a data de hoje, 18, né? Nome completo do aluno, nome do professor, a série e turma, tá? Para me identificar você. E o tema da aula, que no caso seria tecido de condução, tá? Bom, e a página que vai estar utilizando, né, para fazer essa atividade vai ser da apostila volume 10, no caso da página 15 a 17. Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo.
Aí eu posso estar tirando, criar a intérprete. Leila, cadê? Vamos voltar aqui. Apareceu ali. Então, é basicamente isso. É 8h10 já, nossa aula finaliza agora, tá? Eu agradeço a presença de todos vocês. Apareceu bastante aluno, eu fico muito feliz por isso. Então, muito obrigado a todos e ótimo dia de estudo, tá? E com relação à Eu entrega também, dessa professor. atividade, podem fazer Obrigada, professor. amanhã, vocês podem fazer a entrega. Se tiver atividade pendente, por favor, devolvam até amanhã, para mim poder fazer a correção e assim pontuar essas atividades para lançar essas notas, tá? Ok. Ok. Tchau, professor. Bye bye para vocês.